Olá, turminha! Vamos começar então mais uma semana de aulas e de atividades para serem feitas. Peguem o caderno de vocês, anotem o cabeçalho com tudo que é necessário, anotem os livros que vocês vão utilizar, as atividades que nós vamos desenvolver, tá bom? Em língua portuguesa, então, vamos trabalhar com a página 89. O primeiro exercício, então, que nós vamos fazer de língua portuguesa é esse número 3. O que a gente vai ver? Que os pronomes, aquelas palavras que podem substituir os nomes, eles evitam a repetição. Então, a gente vai começar aqui, ó. Você sabe o que é uma gibiteca? Já visitou alguma? A gente vai ler isso aqui, então, e vai ver que tem dois pronomes destacados aqui. O ela e o ele. São dois pronomes que vão substituir um nome. A terceira maior gibiteca do Brasil fica aqui no Distrito Federal, com 54 mil exemplares. Ela só perde para Belo Horizonte e Cuiabá. E aí, quem é esse ela? A terceira maior gibiteca do Brasil. Então, ao invés de repetir duas vezes o mesmo nome aqui, a segunda vez só diz ela. Quem? A maior gibiteca do Brasil, a terceira maior gibiteca do Brasil, tá? E aí, um boneco do Homem-Aranha fica suspenso no canto da sala de leitura. Ele quem? O boneco do Homem-Aranha é gigante e dá um toque especial à decoração do local. Então, aqui de onde foi tirada a informação. E aí a gente vê que, então, ao invés de repetir e deixar a leitura cansativa, o texto muitas vezes aparecem pronomes que ajudam a tornar a leitura mais tranquila, mais gostosa ali de ser feita. E aí, então, diz, que palavras os pronomes em destaque substituem? O pronome ela, qual palavra estava substituindo? E o pronome ele? Depois, ela e ele são pronomes pessoais retos, tá? E aqui a gente tem um quadro. O que são esses pronomes pessoais retos? São aqueles nomes que se referem a quem se fala, tá bom? Quem fala, aliás, se sou eu ou se somos nós. Se refere a com quem se fala, se eu falo com tu ou com vós. E se refere também de quem se fala. A gente fala sobre ele, sobre ela, sobre eles ou sobre elas, tá bom? O que tem aqui também do lado, que é uma observação importante, especialmente para a gente aqui, que ao invés de tu e vós, nós usamos o você e o vocês, tá bom? Na sequência, já vamos para as atividades de matemática, lá na página 84. A gente vai aprender, então, a agrupar dados, informações que a gente tem de uma pesquisa em uma tabela. E aí tem o exercício número 1. Valmir realizou uma pesquisa com os clientes sobre preferência de livros. Observe as anotações que ele fez. Então, tem aqui o nome de cada um dos clientes e o gênero preferido. Ele pôs quadrinhos, romance, autoajuda e ficção científica. Tá bom? Na outra tabela, a mesma coisa, outros nomes, outras pessoas. E aí ele foi marcando um X na preferência de cada uma das pessoas. Depois de analisar os dados, Valmir contou a quantidade de pessoas que preferem cada gênero de livro e organizou as informações em uma tabela. Complete-a e depois responda as questões. Então, se contar quantas pessoas preferem os quadrinhos, aqui e aqui também. Quantas preferem o romance, tá? E aí, então, depois de analisar esses dados, vocês vão completar aqui essa tabelinha. Qual a quantidade de pessoas que preferem quadrinhos? Qual a quantidade que prefere romance? E qual a quantidade que prefere autoajuda e ficção científica, tá bom? Para saber quantas pessoas preferem cada gênero, é mais fácil consultar as anotações de Valmir ou a tabela? Então, olhando lá em cima a tabela, a planilha que ele fez lá da pesquisa e olhando aqui a tabelinha que vocês preencheram, qual é a mais fácil, tá bom? As anotações ou essa tabela? E B, em que situações você acha importante organizar os dados agrupando-os? Aqui, então, é uma pergunta pessoal. Quando que vocês acham que é importante a gente fazer esse tipo de tabela para agrupar dados?
aí a última atividade, então, do dia, nós vamos fazer uma atividade do projeto Meio Ambiente. Vocês vão assistir esse vídeo aqui, que se chama O Caminho para o Vale Perdido. Tem história, tem música e muita informação sobre o meio ambiente. Depois de assistir, vocês vão criar um cartaz. A gente já estudou bastante cartaz. E nesse cartaz, vocês vão informar as pessoas, de forma geral, o que você aprendeu. Precisa ser tudo? Não, pode ser apenas uma informação que tenha nesse cartaz que já é importante, tá bom? Depois que confeccionar esse cartaz, vocês vão me enviar uma foto, tá bom? Pelo WhatsApp. Esse cartaz pode ser feito numa folha de sulfite, num pedaço de caixa de papelão. Vocês vão definir qual vai ser o tipo de papel onde vocês vão fazer o cartaz. Lembrando, então, que o cartaz tem que ter imagem, o cartaz tem que trazer informações, tá bom? E aí, se vocês forem fazer esse cartaz diretamente para as crianças, as imagens são de um tipo. Se for um cartaz para o público de forma geral, é outro tipo de imagem. E fica a critério de vocês escolher qual tipo de cartaz que vocês vão fazer, tá bom? Então, assistam com atenção e depois façam o cartaz. Era uma vez um... Poodle! Fofinho com pomponzinho. Não, poodle? Não. Era uma vez um... Pato! Pato? Não. Não? Posso contar a história? Tá. Era uma vez um... Ursinho panda, bem fofinho assim. Nada disso. Deixa eu contar a história, vai. Tá. Era uma vez um rato. Ah, um rato branquinho, fofinho, maciozinho. Não. Um rato comum. Feioso, rabo pelado, bigode torto, amassado, que morava num lixão. Ai, que nojo. Não dá pra ser um bichinho fofinho, maciozinho? Ah, mas ele era bonitinho. E era muito esperto também. Inteligente. Gostava de estudar, gostava de pesquisar. Tinha até um laboratório. E o nome dele era... Rodolfo! Meu nome é Rodolfo. Rodolfo, ele é seu fã. Eu e minha família moramos num lixão. No lixão? Meu pai é um rico empresário do lixão. Ele recicla metais do lixão. Do lixão. Meu tio é um Kid Ratão. Ele recicla plásticos do lixão. Do lixão. Vivemos na fartura e na abundância no lixão. Temos uma linda casa lá no lixão. No lixão. Todos os dias minha mãe agradece a mesa farta de comida que as pessoas desperdiçam e jogam no lixão. Do lixão. Ah, e eu frequento a escola do lixão. Ah, é? Estou na quinta série, junto com os meus amigos, urubus, moscas, vermes, baratas. Que turminha legal, hein? Ah, é! Somos muito ricos no lixão. No E lixão. toda esta riqueza vem do lixão. Quem é que mora no lixo? Rato, Barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Quem é que mora no lixo? Rato, Barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Quanto mais lixo, melhor. Um desperdício maior. Comida que sobrou e a mamãe jogou fora. Tudo aquilo que você não quer mais agora. Bote no saco e mande embora. Mande pra gente que a gente adora. Quem é que mora no lixo? Rato, barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Outro dia fiz uma descoberta. Encontrei um velho álbum de fotografias do meu avô. Uau, que legal! As fotos estavam meio desbotadas, mas eu vi coisas incríveis. Você quer ver? Ah, eu quero. Quer muito ver? Quero mesmo. Então pega o álbum. O álbum? Tá ali, pega o álbum. Pera, tô pegando. Isso, Esse aqui? isso. Legal. Isso. Deixa eu ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem muitas aqui. Ó. Olha. Olha lá. O que eles estão fazendo? Ah, eles estão nadando. Estão nadando num riacho de águas cristalinas. E aqui, o que eles estão fazendo, hein? Ah, aqui eles estão colhendo. Estão colhendo sementes e frutos silvestres. Isso. Olha aqui. Ah, Olha lá. o meu avô na toca. Que bonitinho a sua cara. Ah,
Que lugar lindo, não é? Lindo, Eu vou lindo. pesquisar muito mais sobre tudo isso na internet dos animais. E o ratinho descobriu as fotos do antigo Vale Verde. Então ele foi lá perguntar para os pais dele qual era o caminho do Vale Perdido. E os pais, então, contaram para ele essa história. Vamos contar? Vamos? Era uma vez um lindo Vale Verde, cortado por um lindo riacho de águas cristalinas, com muitas espécies de plantas e animais que viviam todos em plena harmonia. Um dia, porém, algumas pessoas vieram e começaram a jogar lixo no Vale Verde. Primeiro, um pouquinho. Depois, mais um pouco. E no outro dia, um pocão. E no outro dia, um montão. No começo, os ratinhos ficaram felizes com aquela abundância de restos de comida e tudo mais. Mas com o passar do tempo, o lixo aumentou. Acumulou demais. E as plantas começaram a morrer. E até os bichos tiveram que fugir dali, ficando apenas os ratos, os urubus, as baratas, as moscas e os vermes. E o lindo riacho de águas cristalinas se transformou num rio de chorume. Chorume? É! Aquele líquido preto que brota do lixo quando tá apodrecendo? Isso. Chorume, chorei. E o Vale Verde passou a ser chamado Vale das Lágrimas. Ai, que fedor. Ai, nossa, nossa! Como pode aquele lugar tão lindo ter ficado assim? Mas olha, a minha mãe também me contou que o meu avô escolheu ter uma vida mais simples e foi morar na natureza. Puxa vida, né? É. O avô foi lá, morar naquele lugar lindo na natureza. Isso. E os ratinhos ficaram lá, os ricos do lixão. Eles podiam morar com o avô, não é, Rodolfo? É verdade, o Rodolfo podia morar lá também. Ele não tá gostando nada daquilo, né, Rodolfo? Isso! Olha, mas eu acho que a gente poderia transformar o Vale das Lágrimas de novo no Vale Verde. Mas como, Rodolfo? Ah, eu pesquisei e me dediquei ao estudo do impacto do lixo no ambiente em que vivemos. Estudo do impacto do lixo no ambiente que vivemos? Até sair da minha caixola, o manual do lixo. E cheguei à seguinte conclusão. E qual é? Se quisermos encontrar o caminho para o Vale Verde perdido e dar adeus ao Vale das Lágrimas, temos que seguir as dicas do meu manual. E aqui vão as dicas do Rodolfo. Repensar nossos hábitos e reduzir o consumo. Evitar o desperdício e descobrir como reaproveitar aquilo que jogamos fora. Isso. Colaborar com programas de coleta seletiva, trabalhando junto da comunidade para criar alternativas novas de reutilização do material descartado. Como é? Coleta seletiva? Como Coleta assim? seletiva. Separar o material. Separar o vidro, separar o metal, separar o plástico e separar o papel. Isso Depois mesmo. reciclar. É, isso mesmo. Assim cada um faz o seu papel e o planeta começa a sentir a diferença. Isso. Quem é que vive no lixo? Rato, barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Quem é que vive no lixo? Rato, barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Aprenda a reciclar. Melhor não desperdiçar. Repense seus hábitos com economia. Reduza o consumo, mas não a alegria. Reutilize o que a vida te dá. Você vai ver, o mundo vai mudar. Quem é que vive no lixo? Rato, barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Aprenda a reciclar. Melhor não desperdiçar. Repense seus hábitos com economia. Reduza o consumo, mas não a alegria. Reutilize o que a vida te dá. Você vai ver, o mundo vai mudar.
Qualquer dúvida podem me enviar áudio ou mensagem pelo WhatsApp. E não se esqueçam das fotos da atividade de língua portuguesa, matemática e o cartaz sobre o meio ambiente.